Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita saúde, de muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado internacional do leite, que é muito importante para o setor produtivo brasileiro. Vou falar também da reforma tributária, um tema que vem há alguns anos se arrastando pelo meio político e que agora acende novamente e pode complicar o já complicado setor produtivo agropecuário. Vamos comentar do mercado do boi gordo e eu vou conversar com Bruno Lucas. Ele é gerente de produtos biológicos e especiais da Yara e nós vamos falar sobre os perigos da requeima em cultivos de batata e também do tomate. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado internacional do leite, que é muito importante para o setor produtivo brasileiro. Apesar da redução na captação de leite em importantes países exportadores, como a Argentina, por exemplo, o volume total de produção de leite entre os principais exportadores tem mostrado recuperação no decorrer do ano. Em contrapartida, a demanda mundial tem permanecido estável, com crescentes e grandes compradores como a China não demonstrando sinais de aumento no ritmo de compras, o que tem impossibilitado aumentos mais expressivos nos preços das principais commodities lácteas. Vale destacar que o Brasil importa produtos lácteos principalmente da Argentina e também do Uruguai, que atualmente praticam preços acima do Global Dairy Trend. Isso se dá pela tarifa interna comum, que é a TEC, que chega a quase 30% para importações de fora do Mercosul. As importações futuras brasileiras continuarão sendo influenciadas principalmente pela competitividade de preços entre os produtos importados e os produtos locais, além da disponibilidade dos fornecedores internacionais de lácteos, Argentina e Uruguai, em relação à competitividade de preços, mesmo com o aumento recente da taxa de câmbio e avanço dos preços praticados pelo Mercosul. Os produtos importados, especialmente leite em pó e mussarela, seguem mais baratos do que o nacional, mantendo a atratividade para os compradores. Em termos de disponibilidade, a Argentina e o Uruguai iniciam o período de crescimento sazonal das suas produções, aumentando a oferta nesses países. Além disso, as vendas ao mercado brasileiro seguem, vamos dizer assim, sendo a valores superiores do que os oferecidos por outras regiões, o que colabora para a manutenção da disponibilidade de lácteos para envios ao Brasil. E agora você vai ficar com o nosso comentário. E o nosso comentário de hoje é sobre a reforma tributária que a gente já vem falando há algum tempo. Um tema que vem já de alguns anos se arrastando pelo meio político e que agora acende novamente e pode até complicar o já complicado setor produtivo agropecuário. Confira. A reforma tributária entrou em uma nova fase de regulamentação, mas ainda precisa abordar o imposto de renda, o imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, e o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que são os principais tributos pagos pelos produtores rurais, pessoas físicas, que geralmente não são afetados pelos tributos abrangidos pela reforma. Dr. Joaquim Rolim Ferraz, da Juvenis Júnior Rolim Ferraz Advogados, ele explica que existe aí exceções, como a venda interestadual, onde mesmo a pessoa física está sujeita ao ICMS, e com a reforma também ao Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS.
A reforma tributária vai afetar mais diretamente as pessoas jurídicas no setor agrícola, que são contribuintes do PIS, COFINS, ICMS, FUNRURAL, ITR, IPI, IR, Imposto de Renda, e CSLL, que é a sigla para Contribuição sobre o Lucro Líquido da Empresa. E podemos dizer que essa contribuição sobre o lucro líquido da empresa é um tributo federal cobrado sobre esse lucro da sua empresa, resultando em um aumento real da carga tributária, similar aos demais setores econômicos. No Brasil, pequenos e médios produtores rurais frequentemente operam como pessoas físicas devido à carga tributária menor, condição que tende a prevalecer mesmo com a reforma. Em contraste, grandes produtores geralmente operam como pessoas jurídicas, enfrentando uma carga tributária atualmente maior do que a das pessoas físicas. A estimativa é que este aumento possa chegar a 30% em relação à carga tributária atual, que já é escorchante. Cabe destacar que se a produção for vendida para frigoríficos, usinas, graneleiros, também pessoas jurídicas, ou for exportada, tem direito a uma redução da carga tributária, deixando-a muito próxima da existente para as pessoas físicas, mas ainda é superior. Para os produtores rurais, pessoa jurídica, a introdução do IBS e da CBS resultará em um aumento real da carga tributária, especialmente se as alíquotas forem definidas acima de 25%, como está sendo sugerido no Congresso Nacional. Portanto, é melhor você colocar a barba de molho, porque se passar, é mais um imposto em cima do lombo do produtor rural. Um abraço e até o próximo encontro. E agora vamos comentar sobre condições climáticas. A região sul do Brasil deve continuar enfrentando chuvas intensas durante esta semana e talvez nos próximos dias. Pelo menos é a previsão de Gabriel Rodrigues, que é meteorologista do portal AgroLink. A continuidade das chuvas na região sul se deve aos rios voadores, que são correntes de ventos que transportam grande quantidade de ar quente e úmido da região tropical em direção ao sul do país. E essas condições meteorológicas manterão a instabilidade climática ao longo da semana. Entretanto, a expectativa é de que uma redução nas precipitações até o final da próxima semana, lá no Rio Grande do Sul, são esperados volumes de chuvas entre 100 e 150 milímetros, o que pode dificultar as operações de plantio do trigo. Em contraste, grande parte do Brasil permanecerá sob condições de tempo firme, quente e seco, intensificando a estiagem em várias regiões. E essa situação, ela tem impactado negativamente as lavouras de terceira safra, milho, safrinha, trigo e sorgo. E as condições de seca são previstas desde o Paraná até a região sul, da região norte e também no interior do Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar. Paralelamente, o leste do Nordeste deve receber chuvas mais frequentes, com acumulados acima de 50 milímetros em áreas do Cealba, que é o Sergipe, Alagoas e Bahia, e leste de Pernambuco, beneficiando o plantio de outras culturas de terceira safra na região. Durante este período não há previsão de frio e as temperaturas devem permanecer bem acima da média no Brasil central. E agora vamos comentar do mercado do algodão. Os preços do algodão em pluma no mercado brasileiro têm registrado oscilações, mantendo-se próximos da paridade de exportação. De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA, as quedas nos preços elas são influenciadas pelo enfraquecimento dos valores internacionais, pela postura flexível de alguns vendedores que buscam liquidar saldos remanescentes
antes da entrega mais volumosa da safra 23-24 e pelos menores preços ofertados por agentes das indústrias. Em contrapartida, as altas nos preços do algodão estão associadas à postura firme de vendedores que ainda detêm pluma de qualidade superior, além de alguns comerciantes que, necessitando adquirir novos lotes, oferecem valores maiores para atrair vendedores. A média do indicador CPEA-Exalc, com pagamento em 8 dias na parcial do mês de junho até o último dia 17, está 0,8% acima da paridade de exportação. E, em um relatório que foi divulgado agora no último dia 13, a Conab indicou que a produção brasileira de algodão na safra 23-24 pode crescer por volta de 15% em relação à temporada 2022-2023, atingindo o recorde de 3,6 milhões de toneladas. E agora vamos ver como anda o mercado da soja. O mercado da soja apresentou aí um comportamento volátil na última semana, refletindo os diversos fatores que influenciam a cadeia produtiva global. Nos Estados Unidos, por exemplo, a conclusão do plantio sob condições climáticas favoráveis tem sido um ponto positivo, especialmente com o cenário chuvoso que beneficiou o desenvolvimento das lavouras. Já no Brasil, medidas econômicas e as oscilações do dólar trouxeram incertezas e impactos diretos no mercado físico e nos contratos futuros. As informações fornecidas pela Grão Direto, pela consultoria Grão Direto, destacam que o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, indicou a manutenção das projeções de produção da soja americana e também da Argentina, mas apontou uma redução para a safra brasileira. E esse resultado, embora neutro no geral, causou, vamos dizer assim, volatilidade nos preços. Além disso, as medidas econômicas no Brasil geraram um aumento considerável no dólar, agora na última semana, que fechou na casa de R$ 5,38 na média, influenciando positivamente os preços da soja no mercado físico brasileiro. E para os próximos dias, o mercado continua atento às mudanças econômicas no Brasil. A recente decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de retirada da medida provisória com as alterações na dinâmica dos impostos PIS, COFINS, após pressão da bancada rural e da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, trouxe, assim, de maneira geral, um alívio. Durante a semana, as discussões sobre a medida provisória, a competitividade internacional do grão brasileiro, foi prejudicada, resultando na compra de 218 mil toneladas de soja americana pela China. Lá em Chicago, o contrato de soja para julho deste ano encerrou em $11,78 o bushel. Isso significa aí por volta de $25,97 por saca, uma leve alta de 0,08%, enquanto o contrato com vencimento para março do próximo ano, 2025, recuou 0,85%, fechando a $11,62 o bushel. Esse valor representa $25,62 por saca. E depois do intervalo nós vamos comentar do mercado do boi gordo e eu vou conversar com Bruno Lucas. Ele é gerente de produtos biológicos e especiais da Irrara. E nós vamos conversar sobre os perigos da requeima em cultivos da batata e também do tomate. Nós voltamos já, é um minuto só. Então
vamos que vamos com o Jornal do Meio-Dia. É a sua bronca na tela, é prestação de serviço, é orientação ao consumidor do meio-dia 15 até 15 para as 2. Eu espero a sua audiência e participação. Nosso WhatsApp 98519-7000. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. A 99,5 FM leva você para o show que vai parar a cidade. Único, sábado 6 de julho, no estacionamento do Serra Dourada. Com um time de atrações único. Jorge e Matheus. Ninguém vai saber que eu desisti. Luan Santana. Sou aquela Simone Mendes. Você vem me buscar. Cleiton e Romário. E Fred e Fabrício. É cada... Inscreva-se para concorrer a convites. Único Goiânia. Sábado, 6 de julho. No estacionamento do Serra Dourada. Com promoção da Rádio dos Grandes Shows. 99,5 FM. Ei, garota! Já se cadastrou na promoção Energia em Dia da Equatorial? Quem tá em dia pode ganhar prêmios. Tem sorteio todo mês. É prêmio instantâneo, bônus na conta de luz e no final um super prêmio. Te cadastra no site da promoção, viu? Pagando com Pix, você turbina suas chances. Equatorial, pelo futuro todo dia. Conselho de mãe a gente ouve, hein? Aqui na Rodovia dos Romeiros, a devoção pelo Divino Pai Eterno se renova a cada ano. A TV Serra Dourada realiza a melhor cobertura de uma das maiores festas religiosas do mundo. Até o dia 7 de julho, milhões de pessoas de todos os lugares de Goiás e do Brasil passarão por aqui para agradecer e orar. Tradição que emociona ao enfrentar todas as distâncias e dificuldades em nome da fé. É a TV Serra Dourada, na Romaria do Divino Pai Eterno. Oferecimento Consórcio Premiado é na Moto Aires. Há 25 anos líder de vendas. Promoção Energia em Dia da Equatorial Goiás. Acesse o site e cadastre-se. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. Hidráulica Comercial Senador Canedo. Componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo voltou a registrar alguns negócios acima das referências médias durante agora a semana passada. É muito importante pontuar que a atual movimentação do câmbio, ela gera, vamos dizer assim, um certo otimismo. Os pecuaristas com o real voltando a flertar com a linha dos R$ 5,50, pode ser que as coisas comecem a dar uma mexida. Pelo menos foi o que apontou o analista da consultoria Safras e Mercados, o nosso amigo Fernando Henrique Iglesias. No mercado físico, o movimento de alta não acontece na mesma intensidade que o mercado futuro. De qualquer forma, já são evidenciadas negociações acima da referência média, a começar por São Paulo. E de acordo com o consultor da Safras e Mercado, a posição ainda é confortável das escalas de abate e é um importante limitador para altas mais agressivas da arroba do boi gordo durante a segunda quinzena de junho. O mercado atacadista segue com inexpressiva movimentação durante o mês de junho,
com preços acomodados em grande parte do mês, em um ambiente pautado por grande quantidade de produto em estoque. É importante mencionar que a virada de mês será importante, oferecendo oportunidades para a recuperação dos preços da carne no mercado atacadista. E agora eu vou conversar com Bruno Lucas. O Bruno, ele é gerente de produtos biológicos e especiais da Yara, da multinacional Yara, e nós vamos conversar sobre um tema interessante, que são os perigos da requeima em cultivos da batata e também do tomate. Bruno Lucas, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Tá tudo bem, Bruno? Bom dia, Antônio, bom dia a todos aí que nos ouvem, que nos assistem aí. Para nós é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Então tá bom. Ô Bruno, a gente sabe que, de maneira geral, batata e tomate são culturas sensíveis às condições climáticas, culturas sensíveis a pragas e doenças, e são culturas, vamos dizer assim, até meio complicadas de manter o manejo. E nós temos aí um probleminha que é a requeima, né, na batata e no tomate. Dá, assim, uma visão geral, só para o público entender, o que é a requeima? O que ela causa? Então, Antônio, na verdade, a requeima é uma doença causada por um fungo, né, Phytophthora infestans. É uma doença que já existe há muitos anos, né, e inclusive foi um problema muito grave na Europa, desde o século XVII, XVIII, principalmente no século XIX. É uma doença que causa um dano muito grande, principalmente na cultura da batata, tomate, outras solanáceas também, né? É uma doença que ela começa silenciosa, são pequenas lesões na folha, às vezes o agricultor passa despercebido, ela vai aumentando a severidade muito rapidamente. Então, desde o início dos primeiros sintomas, até ela tomar a planta e, consequentemente, tomar também todo o espaço da lavoura, é uma questão de tempo muito rápido. Então, o agricultor, às vezes, acaba perdendo um pouco aí o controle depois que ela já está instalada na lavoura. Né? Quer dizer, é aquela velha história. O produtor tem que ficar vigiando a lavoura. Para aparecer o primeiro sintoma, é como se fosse uma feridinha na folha e aquilo começa a lastrar e vira realmente um baita de um problema sério. E hoje, dentro do portfólio da Yara, vocês têm condição de combater esse problema? Sem dúvida, Antônio. A Yara tem, como em todos os outros segmentos, ela tem produtos de ponta para poder fazer o manejo adequado de doenças, de pragas, e com a requeima não é diferente. Inclusive, em nosso portfólio, nós temos 3 produtos, né, adequados para cada fase da doença. Nós temos um produto que é preventivo, ou seja, antes de aplicar, antes do próprio sintoma aparecer, antes da doença estar presente na lavoura, nós recomendamos o uso de Absoluto Fix, que é um protetor, né, muito bem utilizado na lavoura, tem uma aderência muito boa na folha da planta de batata, do tomateiro, né, e que nos dá uma proteção contra a chegada dessa doença. Quando o clima está um pouco mais frio, né, o clima, como nós estamos chegando agora no inverno, começa a ficar um clima um pouco mais frio, noites mais frias, e também uma certa umidade, aí nós já passamos para um outro produto, porque nesse momento a condição de aparecer a doença é muito mais fácil. É uma doença que se desenvolve muito rápido nesses ambientes mais frios e úmidos. Então, nesse momento, a gente passa a utilizar um outro produto do nosso portfólio, que é o Totality. O Totality é um produto que é uma mistura, né, justamente para quê? Fazer um melhor controle dessa doença antes dela aparecer, mas quando os sintomas, as condições climáticas estão super favoráveis para ela. E, por fim, quando a doença já está presente na lavoura, naquela fase inicial, aí nós temos um produto mais completo, né? E como o próprio nome já fala, o nome do produto é completo. É um produto que vai conseguir fazer o controle da doença, mesmo já instalada na lavoura, naqueles sintomas iniciais da requeima. Então, a gente tem um portfólio bem amplo aí
para cada estágio de manejo dessa doença. Lembrando que sempre, quando o controle é feito mais preventivo, o controle é muito mais satisfatório. Mas, mesmo assim, o agricultor hoje pode contar com o portfólio da Errara em várias fases dessa doença. Ô Bruno, dependendo do grau de severidade da requeima, ele pode chegar a prejuízos assim acima de 60%, 70%? Com certeza, Antônio. É uma doença que ela causa um estrago muito grande na lavoura. As plantas, principalmente, como eu falei, as solanáceas, né, a batata, o tomate, são plantas muito sensíveis a essa doença. Então, a perda do agricultor, da produtividade que ele tem, no caso de tomate, pode chegar, assim, aos 60%, 70% de perda, se ele não manejar a doença quando as condições climáticas estiverem favoráveis para a doença. No caso da batata, né, os dados da Embrapa também mostram para nós claramente que há perdas de 50% quando não bem manejada. Então, é sim uma doença preocupante, especialmente nessa época de inverno, em que a gente vê temperaturas mais baixas aí, e também regiões de maior altitude, né, em que naturalmente as temperaturas tendem a ser um pouco mais baixas também. Bom, então um indicativo, uma atenção que o produtor deve ter é olhar para o céu e sentir as condições climáticas. Então ele já pode, vamos dizer assim, num linguajar bem vulgar, pode botar a barba de molho porque pode pintar o problema logo, logo. Então o interessante do manejo seria fazer a primeira aplicação na batata ou no tomate, fazer um preventivo primeiro. Sem dúvida, sem dúvida. Até mesmo antes dessa temperatura baixar, o produtor já começa a se fazer o manejo preventivo dela. Que como eu falei, né, o nosso produto para esse caso é o Absolute Fix, né, quando a temperatura ainda está alta, a condição ainda não está propícia, mas previsão do tempo já vem indicando que vem uma massa de uma frente fria, né, a temperatura tende a abaixar um pouquinho, aí ele já tem que se preocupar muito em fazer um manejo bem adequado para essa doença desde o começo. Ô Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. A doença, ela começa em cima da folha ou começa por baixo? Ela começa por cima da folha, com algumas manchas, como eu falei, e aí ela começa a tomar toda a área foliar. Ah, entendi. Então fica até mais fácil a identificação, né? Porque nós temos alguns problemas que às vezes afeta mais por baixo da folha e fica difícil do produtor visualizar esse problema, né? Então quando é por cima a coisa fica muito mais fácil. Mas vale ressaltar que é uma doença que o sintoma inicial dela é muito pequeno, né? Então, por exemplo, como a gente achar uma agulha no palheiro, né? Nós temos uma planta que tem uma pintinha ali que indica ser o início de uma doença. Então, a gente já tem que ficar atento e avaliar com muito critério isso aí, porque pode ser uma fase inicial da doença. Tá certo. Bom, eu conversei com o Bruno Lucas, e o Bruno, ele é gerente de produtos biológicos e especiais da Errara. A Errara é uma multinacional japonesa que está aqui no mercado brasileiro há mais de 50 anos, então uma empresa muito confiável, uma empresa muito séria. E ela tem aí um portfólio não só para tomate e para batata, mas o portfólio da Errara é muito grande dentro do setor produtivo agrícola. Bruno Lucas, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa e eu espero contar com a sua participação aqui mais vezes, ok? Muito obrigado, bom dia. Ótimo dia para todos aí, e a Errara agradece muito essa oportunidade de também levar o agricultor um pouco mais de tecnologia. Esse é o nosso ser, nossa missão é sempre servir a agricultura brasileira. Então contem com a gente. Tá ok. Obrigado, Bruno. Obrigado, tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e de fazê-lo bem feito. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.